E aí pessoal, voltando aí, fazendo mais um vídeo, dessa vez com o assunto de relevo. Como eu falei que eu ia dar continuidade na anterior, que era a Brush 2, né, que te criou essa textura que vocês estão vendo na tela. E eu estou usando ela agora para ensinar a fazer o relevo, né, essa sensação de 3D. Para dar essa sensação aqui, ó, vou mostrar para vocês agora. Essa sensação de 3D, que é usado muito na roupa que eu já falei até no Spider-Man lá que o Nico de Matias usa, o pessoal que faz a textura de fibra de carbono, Kevlar, essas coisas. Então como que eu cheguei até aqui? Vamos lá. Primeira coisa, eu vou criar uma camada nova para mostrar para vocês. Eu usei aquele pincel que eu criei na última videoaula, que ele já está aqui nas minhas brushes, certo? 953, que é essa texturinha de colmeia aqui, né? Ou de hexágonos, né? Então vim aqui, eu carimbei ele. Deixa eu só mudar a cor dela para ficar mais escurinho. Usei um preto. A opacidade está baixa. Pronto. Então assim, eu criei, eu carimbei ele aqui. O que eu faço agora? Eu vou vir aqui, a layer vai estar selecionada, tá? Vou colocar o nome da layer aqui de textura, certo? Eu vou vir aqui na função aqui embaixo, no FX, vou abrir tanto o Drop Shadow ou o Bevel Ambles, tá? Vou parar na mesma tabela de qualquer forma, eu vou ter que selecionar depois. Aberta a tabela, eu estou aqui selecionado em Bevel e em Ambles. O que acontece? Aqui eu seleciono a profundidade. Esse size é as quinas, né, as laterais da figura para dar uma sensação de 3D. Eu coloquei aqui mais ou menos entre 6, alguma coisa. Aqui a profundidade da dureza da sombra, né? Eu deixo um pouco mais suave. Aqui ele também suaviza, soft, ele dá uma suavizada, mas eu deixei praticamente no zero mesmo, para poder deixar a textura que eu queria. Você pode colocar contorno, deixar mais delineado o contorno, colocar textura nele, mas não é o caso que eu quero agora. Onde que está o segredo agora da sombra? Eu venho aqui no Drop Shadow, seleciono a camada, coloco ela, ele vai me gerar uma sombra embaixo, tá? Essa sombra eu escolho o ângulo que ela vai aparecer. Eu vou colocar aqui 42 graus, pronto. A opacidade dela você também controla, a cor dela você controla. A distância é interessante. Se colocar muito longe fica meio estranho, parece aquela grade de quadra. Mas se você colocar lá mais ou menos próximo, você vai dar a sensação de um pequeno relevo, mas não que ele desgrudou do papel. Esse spread ele controla um pouco a dureza da sombra, né? Então eu deixo mais ou menos aqui no zero mesmo, porque ele vai deixar aquela sombrinha bem suave. Esse size ele vai abrir a sombra ou deixar ela mais delineada, tá? Você pode colocar ela aqui entre 2, 3 para poder ficar ligeiramente esfumaçado. Noise é um ruído que você cria na sombra, né? Tipo peak noise da televisão. Aqui no caso eu vou deixar zero. Selecionei aqui, eu dou OK. Ele vai gerar uma pequena sombra em volta, como vocês podem perceber. Se você não ficou contente, quiser deixar um pouco mais profundo, você pode aumentar um pouco mais a distância, tudo. Enfim, o que acontece agora? Para eu deixar esse negócio aparecer bem a textura, né? Que ele tem uma pequena sombra. Isso aqui acontece, pô, mas Anderson, não está aparecendo muito ainda a sombra do fundo. Vamos lá, então a gente faz o seguinte: a gente vem aqui nos pincéis de novo, seleciona uma brush comum, pode ser a primeira, tá? Eu vou diminuir aqui um pouquinho o tamanho dela. Para mim tá bom esse tamanho. O que eu faço agora? Eu vou selecionar a cor branca, dando X. Então aqui embaixo na tabela eu mudei a cor. Se vocês verem aqui embaixo, estou selecionando a cor, eu deixo no branco. Venho no quadradinho da camada que eu criei textura, né? No quadrado do lado do olhinho aqui, segurar Ctrl e apertar com o botão esquerdo, ele vai selecionar o que eu acabei de desenhar. O que acontece agora? Eu venho com a brush,
que está em branco, mas se eu riscar em branco direto aqui, eu vou apagar porque o fluxo dela está em 100%. Eu posso deixar aqui em 20% o fluxo. Pronto, que como eu já expliquei uma vez, o fluxo é a quantidade de tinta que você vai deixar sair por vez do pincel. Então o fluxo 20% ele vai dar uma esfumaçada bem leve. Importante, o hardness do pincel está em 0, tá? Não deixar ele muito duro, a dureza do pincel, senão ele vai chapar do mesmo jeito, não vai dar a sensação que você quer. Pode deixar nesse tamanho um pouquinho maior o pincel, não tem problema. O que você vai fazer? Vai esfumaçar onde você quer luz. Então esfumar a sua luz aqui, ó. Pronto, esfumacei um pouquinho de luz. Certo? Já deu uma clareadinha só na textura. Você vê que eu não pintei a folha toda. Eu pintei só onde eu queria a textura. E agora apareceu aquela sombrinha que estava embaixo. Mas eu não pintei tudo para poder dar a sensação de luz naquele contorno, só naquele lugar. O que eu faço agora? Ctrl D para tirar a seleção. E agora eu vou colocar a camada escura embaixo para vocês terem uma ideia de como fica a texturinha. Certo? Então a sombrinha embaixo é importante para poder fazer o que? Dar essa sensação de 3D. Se você não der essa sombrinha, ela vai ficar parecendo um quadrado chapado do mesmo jeito. Então você dá uma pequena sombra, você cria essa ilusão de 3D. Outra coisa que dá pra gente fazer é colocar o Warp, que nem eu coloquei na última aula. Só que aí, bom, aí aqui você... O interessante primeiro é você modelar ele. Você coloca, modela. Depois você cria a sombra lá com o Beveling Ambles, né? Ou Drop Shadow. Depois que você modelou a ferramenta, você cria isso. E aí você trabalha isso que eu trabalhei no final. Isso daqui é uma arte final. Então eu deixei ele chapado só para mostrar como que fica. Belezinha? Então é isso.